esta é minha vida. Tudo começou aqui, nesta casa, no feudalismo. Eu morava numa cidadezinha simples, pessoas simples, e não se conjugavam com ninguém. Este é meu pai, um pequeno negociante e um grande sonhador. Ele sonhava derrotar bárbaros, mas nunca conseguiu. Bem, mas como tudo começa é quando eu descubro a localização de bárbaros e de outros sistemas feudais. Bem, este é o rei. Ele sempre vive aqui, nessa pequena igreja. É meio que um castelo, mas realmente o novo castelo que foi construído nesse sistema foi grande. E este sou eu, um pequeno moleque que sonhava também derrotar os bárbaros que nem o pai. Eu sempre ia porta em porta bater, pedir um pouquinho de comida e pular de telhados altos. Também era um pequeno fazendeiro, coletava comida, fazia os pães para mim e ia caçar. Eu trazia para casa ossos, pedras e outras coisas para o rei. A cada vez que eu coletava o trigo, eu pensava, eu devia ser o rei. Ou seja, eu ficava colhendo lá batatas o dia inteiro. Nunca fui minerar na minha vida, porque eu só tinha 12 anos. Pois é, minha vida era um saco. Mas até que meu pai um dia me entregou uma pequena espada de madeira. Ficava lá guerreando com meus amigos durante uma sequência batalha versus os bárbaros que a gente nunca conseguiu ganhar. Pois é, o nome do meu pai, José. Meu nome, Rodrigo. Eu sempre odiei esse nome e sempre mudava pra Ricardo. Até que meu pai decidiu me chamar de Diogo, um nome que eu gostei e comecei a me apelidar assim mesmo. Eu nem sabia fazer pão na minha vida. Até que um dia aprendi e comecei a fazer. Ficava lá, coletando pães e comendo batata. Eu nunca tive uma cama confortável para dormir, então era por isso que eu sempre ia lá no castelo ver o que tinha de bom. E nunca tinha de bom lá, sabe por quê? Ninguém morava no castelo, somente o rei. Ou seja, deixamos aquele castelo de lado por um bom tempo. E como um dia desses eu estava coletando, até que eu vi o inexplicável. Fui diante ao castelo, passei por ele e vi tipo de uma fonte de bárbaros e lago. Eu sempre vivi aqui neste deserto, sempre chovia e era um saco e não podia nadar. Ou seja, meu banho era sempre aqui. Eu sempre saía molhado, correndo diante da areia e continuava sendo feliz. Um tipo de cana de açúcar como este, eu coletava milhões de açúcares. Fazia bolos, essas coisas. O rei só mandava meu pai se forjar armamentos que eu nunca pude tocar na minha vida. Eu coletava e coletava, não parava de coletar.
eu não podia sair da aldeia. Por quê? Eu também não fazia a mínima ideia. Meu pai achava que o mundo era canibal. Só porque bárbaros invadiam nossas casas e saqueavam. Bem, eu era um menino pobre. Como sempre, eu sempre fui pobre e nunca podia fazer nada. Só ser pobre. Mas até que um dia meu pai me chamou, fui correndo pra lá pra ver se era uma novidade, mas não era. Estávamos em partida e eu tive que ir porque eu já estava com 12 anos. Me pediu pra ir até o lugar mais frio porque eu não tinha quase nada de armamento. Bem, mas fazer o quê? Sempre, quase nunca levava. Da primeira vez que eu fui lá, nevou um pouco. Comecei a coletar madeira para minha pequena casa que eu ia fazer e sair da vila para bárbaros e saqueadores não pudessem me roubar. Bem, eu nasci no feudalismo, porque eu nem sei onde minha mãe está. Ela sumiu quando eu nasci. Eu tive que morar com meu pai durante vários tempos. Mas até que eu não fazia nada de útil. Coletava madeira, voltava para casa e pronto. Era assim a minha vida. Sempre voltava com 32 madeirinhas que eu não pude fazer nada. Só gravetos. Onde eu morava? Era em uma vila. No feudalismo. Eu não fazia nada de bom lá. Mas até que quando um dia meu pai José não estava, eu comecei a coletar madeiras. Madeira e cenouras. Pulava, me divertia de um monte. Mas até que quando um dia meu pai José não estava me vendo, porque ele sempre é um ótimo vigia, eu voltei para casa correndo porque meu pai me chamou e começou a minha aventura. Saí correndo, eu tropecei, eu comecei a voltar para casa correndo, meu pai não estava. Foi aí que eu percebi. Eu não tinha nada. Peguei 4 gravetinhos, juntei e pronto. Mas eu vi uma coisa. Eu pude fazer uma picareta. E era uma coisa que o rei não permitia aqui. Bem, já que o rei não estava, eu encontrei meu pai José falando com o seu amigo e resolvi entrar na conversa. Eles me olharam, deram um oi. E lá estava meu pai José, com seu amigo Arnaldo. E sempre vinha nessa plantaçãozinha, ficava olhando e olhando. Não tinha nada de interessante para fazer no deserto. Bem, mas até que um dia eu me decidi. Eu vou embora. Me escondi atrás. Enquanto meu pai José não olhava, eu consegui fugir. Ninguém da aldeia conseguiu me descobrir mais e fui balangandando por aí. Aos 12 anos eu não sabia para onde ia e tinha muita gente desconhecida por lá. E resolvi ir embora. Quando cheguei em um lugar perto, ou muito mais longe de onde eu estava, eu não tinha abrigo nem nada. Tinha vaca por aí, eu pensei, por que essa vaca tá olhando pra mim? Se ela veio pra cima de mim, eu resolvi. Eu tinha sempre dó de matar os animais, mas era a vida.
Aí começou. Eu pra lá e pra cá tinha porco, tinha tudo na natureza. Tinha até árvore, que nem sabia que existia. Fui pulando de galho em galho, caía, se machucava e não tinha cura. Eu sempre ia pela frente. Eu subia colina em colina procurando um lugar perfeito para morar e não encontrava. Ao longo do passar do tempo, eu vi a galinha e dei meus primeiros golpes em uma vaca e em outras. Tinha 5 fatias de carne, mas não sabia o que fazer com elas. A daqui e resolvi ir pra cá. Corria, pulava e não caía. Até que um dia eu fiz o seguinte: me joguei. Acordei um pouco na caverna e me estranhei. E eu pensei o seguinte: será que é por isso que eles fizeram o castelo? E eu descobri que foi com aquilo mesmo que eles fizeram o castelo. Eu fui minerando. Até ao longo do passar do tempo, eu só minerava. Minha vida era inútil. Não sabia pra onde ia. Dava um medo lá na caverna e voltava. Com o passar do tempo, parou de chover. Peguei as pedras que eu carreguei em minhas costas. Eu tinha um mini tipo de suporte para carregá-las. Eu não tinha ideia de como era esse nome. Eu era um simples inventor. E meus pais não sabiam para onde ir. Só ia para lá, ia para cá e não fazia nada. Só procurava abrigo. Chegando no meu aniversário, ao longo do tempo, eu só ia fazer 13 anos. Eu vi um lago e tava fedendo. Fazer o quê? Eu me molhei, me enxaguei. Eu vi um tipo de pedra com algo alaranjado lá. E pensei, o que é isso? Minha simples picareta de ferro, minha simples picareta nem aguentava. Já que os meninos lá que sempre brincavam e nunca me chamavam, eu me senti excluído. E foi daí que isso recomeçou. Eu via galinhas, eu via tudo. Eu não sabia nem pra onde ir. No passar do tempo eu só ouvia vozes falando, volte para casa. E eu nem voltava. E era muito estranho. E eu nunca voltei para casa. Nem nunca e nem agora. Estava perdido e não sabia nem para onde ir. Fui para um outro lugar e me deram um mapa. Fui cortando árvores pelo caminho inteiro. E até que quando eu tropecei naquela pedra, caí e nunca
mais acordei. E esse é o fim de minha história.